Olá, meus amigos e minhas amigas vascaínas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Sociedade Malta. Eu me chamo Danilo e hoje, dia 25, vamos levantar aqui no vídeo de hoje alguns temas importantes do dia de ontem, do dia de hoje, para discutirmos aqui no canal, tá? O primeiro deles é que, conforme havíamos noticiado aqui, o prefeito do Rio se reuniu com os clubes, com os representantes de alguns clubes, né? Porque Botafogo e Fluminense não participaram da reunião de ontem para tratar sobre o retorno do futebol e dos treinos. Os treinos devem estar retornando aí nessa próxima semana, no mais tardar no início, no primeiro dia útil ali de junho. E há quem trate aí o futebol, como foi dada uma declaração pelo presidente Alexandre Campelo pós-reunião, falando que talvez o campeonato possa voltar aí ao final da primeira quinzena, mas isso vai depender muito, segundo o próprio prefeito Marcelo Crivella, em relação a análises que serão feitas aí de forma semanal para avaliar aí como é que está o cenário em relação aos avanços ou achatamentos em relação à Covid-19, né? E aí, em relação a essa volta aos treinos, o Vasco já fez os testes aí no elenco, né? Vem fazendo testes, já fez uma remessa de testes e vai acompanhar durante essa semana como vai ser o desenrolar em relação ao retorno aos treinos. Em entrevista à Rádio Tupi, o presidente Alexandre Campelo foi questionado sobre alguns temas e, em relação ao tema questionado sobre a contratação de Yaya Touré, feita pelo candidato Leve, o pronunciamento lá do Alexandre Campelo foi feito da seguinte forma. Vamos ler aqui para você entender um pouquinho o que foi que o Campelo disse. O Campelo cita aqui que, primeiro, que ele acha um absurdo o candidato falar em nome do Vasco, sem ser um membro da diretoria, ou sem ter legitimidade para tal. Acho minimamente irresponsável e falta de planejamento você contratar alguém sem ter conhecimento da questão financeira, sem ter as garantias de que vai ter recursos para pagar, mas especialmente sem ouvir especialistas, que são os treinadores, que são os profissionais que trabalham na avaliação de performance, disse o Alexandre Campelo à Rádio Tupi. Ainda falou mais: contratar um jogador de 38 anos que está sem jogar para vir a jogar daqui a um ano, não sei, acho que é no mínimo de se espantar. Bem, sobre algumas questões aqui que o Campelo colocou, vamos aos pontos, né? Realmente o Levenciano não tem legitimidade para falar como representante do clube. Quando ele tratou da contratação, ele fez essa contratação como candidato, ele contratou e deu garantias próprias e não do clube para que o contrato fosse firmado. Então esse é um ponto, eu acho que ele não se precipitou em relação a isso. Irresponsável e falta de planejamento contratar alguém sem ter conhecimento da questão financeira do clube. Eu acho que isso todos já fizeram, inclusive o próprio Alexandre Campelo. Vamos comparar aqui algumas contratações que foram feitas sem levar a questão financeira do clube. A meu ver, se o presidente está falando que é arriscado o candidato levar uma contratação desse nível sem conhecer as questões financeiras do clube, ao todo, aí, pegando as contratações de 2019 para cá, o senhor Alexandre Campelo já contratou cerca de 29 atletas, entre eles Henriquez, Leno, Cláudio Vinck, Vinícius Araújo, Valdívia, Sidão, Werley, Raul, Max Lopes, Fernando Miguel, Felipe Bastos, Leandro Castan, Lucas Mineiro, Danilo Barcelos, Giovanni Augusto, Cáceres, Jairinho, Bruno Silva, Bruno César, William Maranhão, Rossi, Ian Sassi, Ibamar, Marco Júnior, Lucas Cal, Lucas Perdomo, Germán Cano e Benítez. Dessas 29 contratações que eu levantei, eu tiro aqui talvez umas 5 que realmente a diretoria tenha de alguma forma acertado minimamente. Germán Cano, Benítez, Rossi, que não ficou, né, esse ano, Castan e Fernando Miguel. Fora isso, não vejo planejamento. E até mesmo nesses que eu citei, nós contratamos aí
e tivemos algumas dificuldades. Por exemplo, Fernando Miguel ainda não renovou, né? Está muito perto, mas ainda não vi o anúncio da renovação dele de forma oficial pelo clube, nem o tempo de contrato. O Castan vive aí em desencontros com a atual gestão, cobrando salários, está certo, não está errado. Então eu acho que essa falta de planejamento a gente percebe muito bem aqui nesse tipo de contratação. Em relação à questão financeira do clube, acho que faltou planejamento quando o presidente Campelo assumiu o clube, que ele fala que é irresponsável e falta de planejamento se contratar sem ter as garantias para que se pague, né, os recursos para que se paguem o salário desses atletas, e aqui todos, sem exceção, estão com salários atrasados, e aqueles que não saíram, aqueles que já saíram estão buscando isso, seus pagamentos através da justiça. Então isso mostra como o candidato aí, como o Alexandre Campelo tem se incomodado com as questões, mas sem cuidar da própria cozinha, né? Vamos aqui à resposta do Levenciano, né, dada aí através do seu Instagram. Ele falou o seguinte: presidente, o Vasco é maior que o nosso debate, e em nome do sucesso dele, e como torcedor é que tenho trabalhado. Acredite, tenho absoluta responsabilidade sobre tudo o que estou fazendo e tenho dito que os meus esforços são para o Vasco, independente do resultado da eleição. Há sim irresponsabilidade, mas não em mim. Há na gestão do Vasco. Você acha que está sendo responsável ao não ter pago nenhum salário em 2020, acumular 4 vice-presidências, deixar o Vasco com a menor receita entre todos os clubes grandes do Rio, vender talentos abaixo do valor do mercado, tomar empréstimo com empresários de atletas, ter contas reprovadas pelo Conselho, deixar de pagar parcelas do Profut e colocar o Vasco em risco, abandonar os esportes olímpicos, paralímpicos e o basquete, demitir professores, estou simplesmente fazendo o que todo candidato a presidente do Vasco deveria fazer quando se candidata: evitar assumir a função alegando surpresa e despreparo como ocorreu. Vou prosseguir com o meu projeto, mesmo você não apreciando, porque está encontrando respaldo nos melhores mercados do futebol, e o vascaíno poderá democraticamente fazer sua opção sobre o que futuro ele quer para o Vasco. Bem, eu acho que a resposta do candidato Levenciano seria a mesma que eu daria. Deu muito bem aqui esse contragolpe, porque de fato não é normal estarmos no mês de maio e nenhum salário ter sido pago. O candidato Alexandre Campelo, na época, deveria ter realmente planos para assumir o Vasco enquanto presidente e garantir pelo menos o pagamento em dia de salários, com captação de recursos para tal. E acho que foi uma resposta aí sem direito à réplica ou à tréplica, né? Então, acho que essas questões aí, eu acho que o Alexandre Campelo tem que se preocupar realmente em terminar o seu mandato de forma, pelo menos um pouco, né, digna, porque até agora não tem sido. Os próprios jogadores já se manifestaram insatisfeitos em relação ao cenário atual, fecharam 2019 insatisfeitos, alguns ameaçaram nem renovar, como outros não renovaram, como foi o caso do Rossi, alguns não ficaram, como foi o caso do Luxemburgo. Acho que está na hora de cuidar aí da própria grama, né, do próprio gramado, e esquecer a grama do vizinho. É hora de se preocupar mesmo em entregar o clube aí no próximo ano de forma honrosa, ou pelo menos de forma menos complicada para o próximo presidente, né? Então essas são as nossas opiniões em relação a esses temas. Deixe aqui seu comentário, deixe seu like, se gostar do vídeo compartilha, dá um apoio aí para o canal e até mais!